Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindas ao Pod Compliance, o podcast criado para descomplicar o universo da governança, da ética, do compliance e da integridade. Temas que estão cada vez mais presentes no dia a dia das organizações e na tomada de decisão dos líderes. Eu sou Natália Gopfert, CEO da Compliance FME, professora e palestrante nas áreas de compliance, ética, governança, gestão de riscos. E é um prazer enorme estar aqui com vocês em mais um episódio do Pod Compliance. A Compliance FME é uma empresa especializada em soluções de integridade corporativa e que apoia negócios de todos os portes na estruturação de programas de compliance, no fortalecimento da cultura de integridade e no desenvolvimento de lideranças conscientes. Por meio de cursos, treinamentos, consultorias e conteúdos especializados, nós ajudamos empresas e profissionais a transformarem o compliance em um diferencial estratégico, deixando de lado aquela visão do compliance apenas como um requisito regulatório. Aqui no Pod Compliance, a proposta é ir além dos conceitos. A gente quer trazer reflexões práticas, conversas inspiradoras e histórias de quem vive a integridade na rotina corporativa. Hoje, o nosso episódio vai tratar de um tema que está muito quente agora em 2026, compliance em ano eleitoral. No Brasil, o ano eleitoral sempre traz um aumento relevante dos riscos de integridade para as empresas. Isso acontece porque política e atividade econômica inevitavelmente se cruzam. Empresas contratam o poder público, participam de processos regulatórios, interagem com agentes públicos, financiam eventos e mantêm relações institucionais. Durante o período eleitoral, esse ambiente fica ainda mais sensível, mais polarizado e, às vezes, mais regulado. Por isso, falar em compliance em ano eleitoral não é falar de política partidária, é falar de gestão de risco, reputação e integridade institucional. Então, quando tratamos desse tema aqui no Pod Compliance, o nosso objetivo não é discutir candidato, partido, e sim o nosso objetivo é orientar as empresas sobre práticas relacionadas a riscos de integridade nesse contexto. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui é justamente esse. Por que o ano eleitoral exige uma atenção especial das áreas de compliance? Muitas empresas tratam eleições como eventos externos que acontecem apenas na esfera política, mas na prática, as eleições impactam diretamente nos ambientes corporativos. Durante esse período eleitoral, a gente vê um aumento da sensibilidade nas relações com o agente público. Também há uma maior fiscalização institucional, aumento de denúncias e também de judicialização. Além disso, o debate político entre as organizações tende a se dar uma intensificada. Existe também um aumento da exposição reputacional nas redes sociais. Outro ponto importante é que o ambiente eleitoral amplifica os comportamentos dentro das empresas. Aquilo que normalmente seria apenas um pequeno conflito de interesses, um comentário inadequado ou uma hospitalidade mal avaliada, pode ganhar proporções muito maiores. Por isso, programas de compliance precisam atuar de forma preventiva e pedagógica nesse momento de eleições. O segundo importante ponto para a gente entender aqui é onde a integridade pública e a privada se encontram. Em outras palavras, aonde que está essa fronteira entre o público e o privado? Muitas empresas ainda não percebem que integridade pública e privada são interdependentes. As empresas fazem parte do ecossistema institucional governamental público. Isso significa que em ano eleitoral, a organização precisa reforçar alguns pilares fundamentais. Entre eles, o cumprimento de regras e legislações, a adoção de boas práticas relacionadas à governança e compliance, a preservação da reputação da empresa, a prevenção de conflitos de interesses e a manutenção de um ambiente de trabalho íntegro. Isso é muito importante. Em outras palavras, o programa de compliance precisa ajudar a empresa a responder a uma pergunta muito importante, que é: como continuar operando normalmente sem ser capturado pela dinâmica política, que hoje em dia está super polarizada, ainda mais no momento de eleição como esse que a gente está vivendo. Para isso, 3 frentes são fundamentais. A gente precisa de comunicação clara, treinamentos internos e monitoramento contínuo dos riscos aos quais a empresa está exposta. Outro tema super sensível em períodos eleitorais é a neutralidade institucional versus a liberdade individual do colaborador. Em uma democracia, as pessoas têm direito à manifestação política, isso é óbvio. Mas dentro das organizações,
existe uma outra dimensão que precisa ser observada, que é a neutralidade institucional. Empresas precisam evitar que a sua marca, a sua estrutura, os seus recursos sejam utilizados para promoção política. Isso inclui, por exemplo, o uso de camisetas e adesivos, materiais de campanha dentro do ambiente corporativo. Também inclui a utilização da empresa como espaço de mobilização política, ou até mesmo manifestações diretamente associadas à marca da organização. A gestão desse tema exige muito equilíbrio. O objetivo não é restringir a liberdade individual do colaborador, é evitar que o risco de associação indevida entre a sua empresa e os candidatos. O conflito entre os colaboradores também precisa ser evitado. A exposição reputacional da organização é outro ponto que não pode ficar de fora. Por isso, muitas empresas acabam adotando cartilhas ou orientações internas específicas para esse período eleitoral. Já fica uma dica. Outro ponto importante é a relação das empresas durante esse período eleitoral com o poder público. Empresas que possuem contrato com o setor público precisam redobrar a atenção. Isso porque a legislação eleitoral brasileira estabelece regras e algumas condutas que são vedadas, especialmente nesses meses que antecedem as eleições. Um exemplo envolve contratos públicos. Durante o período eleitoral, existem restrições para determinados tipos de aditivos contratuais. Também podem existir restrições relacionadas a reequilíbrio econômico de contratos já existentes. Em alguns casos, até mesmo determinadas negociações com entes públicos precisam ser paradas. Nos 90 dias mais ou menos que antecedem as eleições, algumas práticas podem ser questionadas sobre a ótica eleitoral. Isso não significa que a empresa precisa romper ali, interromper suas atividades com o poder público. Só significa que essas decisões precisam ser ainda mais documentadas, justificadas e transparentes. Nesse contexto de compliance, o compliance acaba tendo um papel muito fundamental, que é apoiar as áreas de negócio, orientar as decisões da empresa, garantir a rastreabilidade das interações institucionais com os agentes públicos, que faz parte. Outro tema muito importante são as doações políticas. Desde a reforma eleitoral de 2015, as empresas não podem mais realizar campanhas eleitorais. Essa mudança alterou profundamente a relação entre as empresas e a política. Hoje as empresas não podem mais financiar campanhas, mas as pessoas físicas podem sim realizar essas doações, obviamente respeitando os limites legais. E aqui é que o ponto surge muito importante para a área de compliance, quando os executivos e os representantes legais das empresas realizam essas doações de forma individual. Essas contribuições elas são legais, mas elas podem gerar percepção de um alinhamento da empresa com determinado candidato, especialmente quando envolve executivo de alto nível das empresas. Empresas com contratos públicos ou empresas que atuam em setores altamente regulados acabam tendo que ter um cuidado. Por isso, muito importante que essas organizações adotem políticas internas de transparência para essas doações políticas individuais. Mais uma dica para vocês. Outro tema que cada vez é mais presente é quando colaboradores se tornam candidatos. Quando o colaborador decide disputar um cargo eleitoral, podem surgir alguns riscos da empresa, para a empresa. Conflito de interesses, uso individual indevido da estrutura corporativa e exposição reputacional da empresa. Em muitos casos, pode ser necessário o afastamento desse colaborador do cargo ou a suspensão do contrato de trabalho. Às vezes também, principalmente na função pública, é preciso falar de desincompatibilização. É importante que a organização tenha regras claras e previamente estabelecidas, porque quando a candidatura surge, o tempo de reação às vezes é muito curto, e aí vem um problema. Outro tema que se tornou muito recorrente nas últimas eleições e de lá para cá é a questão do assédio eleitoral. Vocês sabem o que é assédio eleitoral? Ocorre quando alguém utiliza de uma posição de autoridade dentro da empresa para pressionar as outras pessoas a votarem em um determinado candidato ou para constranger alguém na sua escolha política. Ou ainda quando visa interferir no livre exercício do voto. Atenção, não é necessário, pessoal, que o autor seja agente público. Qualquer pessoa pode cometer esse crime. Por isso, as empresas precisam reforçar que o ambiente corporativo deve ser um espaço de respeito e pluralidade. Treinamentos e comunicações são fundamentais nesse momento. Outro ponto importante envolve o uso das redes sociais, porque o CPF, sim, pode impactar o CNPJ. Hoje, um dos maiores riscos desse período eleitoral está justamente no uso das redes sociais. O
comportamento individual dos colaboradores pode gerar impacto direto na reputação da empresa, especialmente quando a pessoa menciona aonde trabalha, quando ela utiliza a imagem institucional ou quando ela se apresenta como representante da empresa tal. Por isso é muito importante que a gente oriente os colaboradores a evitar vincular as suas opiniões políticas à imagem da empresa. É preciso respeitar o código de ética, evitar a disseminação de fake news. É preciso ter muito cuidado no compartilhamento de dados corporativos. E aí fica esse alerta. Outro ponto que merece muito a nossa atenção é o uso da inteligência artificial e a desinformação digital. Esse fenômeno tem ganhado muito espaço, em especial nesse período eleitoral, porque ele aumenta significativamente o risco de crises reputacionais. Por isso, as empresas precisam orientar os colaboradores sobre esses riscos. Também não podemos deixar de falar em hospitalidade e interações com agentes públicos. Durante o período eleitoral, brindes, convites, eventos, viagens e hospitalidade podem ser interpretados como uma tentativa de influenciar. Dependendo do contexto, pode até configurar uma vantagem indevida. Por isso, muitas empresas adotam a prática de restringir ou suspender a hospitalidade para agentes públicos durante o período eleitoral. Mais uma dica importante aí para vocês. Outro aspecto relevantíssimo é compreender que o processo eleitoral possui etapas e prazos específicos. Esses momentos são como filiações, convenções partidárias, e também o registro de candidaturas, eles podem trazer impactos para a gente. O início oficial das campanhas é um outro ponto também, um marco importante. Essas fases precisam ter cuidado porque elas alteram o ambiente. Antes da campanha, existem algumas restrições para divulgação. Durante a campanha, esse ambiente de cuidado precisa se intensificar, porque a gente pode estar se deparando com muita judicialização, tá? Então, a gente precisa acompanhar esse calendário. Outro ponto importante é que alguns setores enfrentam algum risco maior do que outros nesse período eleitoral. Empresas com contrato público, empresas de setores regulados, empresas que trabalham com mídia e comunicação, plataformas digitais, aquelas empresas de financiamento coletivo. É preciso ter muito cuidado. Por exemplo, as emissoras de rádio e televisão possuem diversas restrições relacionadas à propaganda política. Já as plataformas de financiamento coletivo é um outro exemplo que elas têm regras específicas sobre arrecadação, então precisam estar de olho. É fundamental entender quais são os riscos específicos que a sua empresa enfrenta. Porque, para finalizar aqui, pessoal, também quero falar muito rapidamente sobre o papel estratégico do compliance eleitoral durante esse período. Diante disso tudo que a gente falou, fica claro que o papel do compliance não é apenas controlar o risco, é preparar a operação para atravessar esse período eleitoral com segurança institucional. Isso envolve orientar as nossas lideranças, atualizar as nossas políticas internas quando for necessário, realizar treinamentos, revisar o processo de interação com o agente público, reforçar a nossa comunicação interna e monitorar os riscos reputacionais. O ano eleitoral não é apenas um momento de risco, ele é também um teste da maturidade do seu programa de compliance. Empresas não participam das eleições, é óbvio isso, mas elas operam dentro desse nosso ambiente institucional que é profundamente impactado pelas eleições. Por isso, integridade, governança e compliance deixam de ser apenas as boas práticas. Elas se tornam condições essenciais para que a gente proteja a nossa instituição. No final das contas, a pergunta muito importante de ser respondida é: a nossa empresa está preparada para atravessar esse ambiente político sem comprometer a reputação e a integridade? Além disso tudo que a gente comentou aqui, eu trouxe algumas notícias para a gente falar rapidamente. Vou ler algumas aqui que eu destaquei para a gente bater no nosso papo aqui, que eu acho que é super importante, pessoal. A primeira notícia, sem dúvida nenhuma, do que eu queria tratar aqui com vocês, é uma notícia que foi publicada pela Infomoney esse ano, bem no início desse mês agora de março. O título da notícia é Assédio Eleitoral no Trabalho, como as empresas devem agir em 2026. Essa reportagem, como eu falei, da Infomoney, já no início de março, traz alguns aspectos importantes. A matéria discute o crescimento das preocupações com o assédio eleitoral, à medida que se aproximam as eleições. Traz um alerta sobre pressionar candidatos a votar pressionar
empregados a votarem em determinados candidatos ou vincular benefícios da empresa ou até mesmo ameaças a determinada escolha política. Isso pode configurar, como a gente falou lá nos temas de assédio, um crime eleitoral e gerar responsabilização não só para o CNPJ, para a empresa, mas também para o CPF dos gestores. E aí os comentários que eu queria fazer aqui é muito no sentido de esse tema aqui que está sendo tratado, vejam vocês, lá desde o início de março, ele mostra como o ambiente de trabalho ele não pode ser utilizado como um espaço de influência política. A empresa precisa garantir para cada um dos colaboradores a liberdade do voto. Precisa ser respeitada a preferência individual das pessoas e também da própria organização. Aquele ponto que eu falei ali da neutralidade institucional versus a liberdade de cada colaborador. Do ponto de vista do compliance, o momento eleitoral, como eu já disse também, ele exige reforço das nossas políticas internas, exige uma comunicação clara e o treinamento em especial das lideranças. Porque as lideranças é que muitas vezes podem acabar ultrapassando limites e cometendo um ato de assédio eleitoral. E às vezes, muitas vezes, na maioria delas, esses problemas não nascem da má-fé da liderança, mas acaba nascendo da falta de compreensão de que determinada conduta é sim um assédio eleitoral. A segunda notícia que eu queria comentar com vocês é que o Ministério Público Eleitoral e também o Ministério Público do Trabalho estão atuando em conjunto, em especial lá no Amapá. Essa notícia vem lá do Amapá, mas para combater o assédio eleitoral. O Ministério Público Eleitoral e o Ministério Público do Trabalho estão atuando de forma conjunta para combater casos de assédio eleitoral no ambiente de trabalho. A iniciativa inclui fiscalização, campanhas educativas e investigação de denúncias que envolvem pressão política sobre os empregados e os trabalhadores. Meus 2 comentários sobre essa notícia são: a atuação conjunta dos órgãos já demonstra para a gente que assédio eleitoral deixou de ser aquela coisa que a gente só ouvia falar para ser tratado como um tema sério. Então, os órgãos, eles estão preocupados, sim, os órgãos públicos, como o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Eleitoral, estão preocupadíssimos com a garantia da liberdade dos direitos dos colaboradores, dos funcionários. Então, a gente, enquanto representante das empresas, tem que ter muito cuidado e tem que tratar esse tema internamente. Isso significa que a gente precisa reforçar a importância dos canais seguros dentro da empresa. Se alguma coisa estiver acontecendo com um colaborador, ele pode chegar ali no nosso canal de comunicação, no nosso canal de compliance e trazer o assunto. E a gente precisa, como eu já sinalizei aqui, reforçar e orientar os gestores sobre o limite ali do que é uma opinião política pessoal e o que é uma conduta institucional dentro desse contexto eleitoral que a gente vive. Então, esses são os pontos que eu queria tratar aqui com vocês relacionados a esse tema, que eu acho que em 2020, tenho certeza que em 2016 será o tema que a gente vai ouvir demais falar, em especial agora de abril para frente, a gente vai estar ouvindo falar isso o tempo inteiro, porque a nossa sociedade está polarizada e a gente vai ver essas discussões acontecendo o tempo inteiro. Então, para encerrar, acho que esses eram os pontos que eu queria tratar hoje aqui, que eu desejava trazer hoje aqui para falar com vocês. E eu aguardo os comentários, as percepções de vocês aqui nos nossos comentários. Entrem também nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no @podcompliance, e comenta com a gente o que você achou, qual é a sua percepção, como é que a sua empresa está tratando esse tema de compliance em ano eleitoral. Então, pessoal, assim a gente encerra mais um episódio do Pod Compliance. Eu espero que esse episódio tenha sido útil, tenha te ajudado, com esse tema tão específico desse ano, mas te ajudado a olhar para o compliance com mais clareza e menos burocracia. O que a gente pode fazer, ok? Se você curtiu, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais o nosso episódio, também os cortes. Marca a gente lá nas redes sociais e não esquece de seguir a gente aqui na sua plataforma de audiovisual preferida, onde você acompanha a gente. Se você quiser sugerir qualquer tema ou quiser tirar alguma dúvida, manda para a gente aqui nos comentários. A nossa equipe está sempre acompanhando e apoiando vocês nas dúvidas e nos comentários. Até o próximo episódio. Eu aguardo vocês. Lembre-se, compliance é para todos o tempo inteiro. Tchau, tchau.